Olá, estamos iniciando o programa Fórum Comunitário aqui na CWBTV, o canal comunitário de Curitiba. Hoje, Fórum Comunitário conversa com Irajá de Brito Vaz, secretário municipal da Prefeitura de Curitiba e da Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Conversaremos hoje sobre o direito das pessoas com deficiência. Secretário Irajá, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Fórum Comunitário. Eu é que agradeço o convite e espero poder informar ao nosso público, né, sobre os direitos, apesar de nós fazermos uma abordagem bem rápida, mas espero que seja bem instrutiva, né, e que de alguma forma responda às ansiedades do curitibano com deficiência. Irajá, quando foi criada a Secretaria e quais os objetivos que ela pretende alcançar? A Secretaria foi criada no dia 29 de março de 2010, né? Foi o último ato do então prefeito Beto Richa, né? E depois o atual prefeito, Luciano Dutti, manteve a Secretaria nos moldes que ela está hoje, né? E o objetivo dela principal é procurar a intersetorialidade, né? Ou seja, fazer com que todas as secretarias conversem entre si sobre as questões de acessibilidade, que é muito mais do que acessibilidade arquitetônica. Nós temos acessibilidade comunicacional, programática, de transporte, acessibilidade na educação, enfim, uma série de dimensões da acessibilidade. E a Secretaria tem esta função, a função de fazer com que as questões sejam discutidas, mas principalmente elas sejam entendidas por todos os secretários municipais, né? E quem sabe a gente possa estender essa experiência municipal para o governo do estado. Irajá, e as outras secretarias estão integradas com a sua secretaria? Olha, nós experimentamos um dos melhores momentos na prefeitura com relação à integração. É visível, né, o comportamento da prefeitura antes da Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, antes de uma atuação específica, e o que é a prefeitura hoje. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que é a Prefeitura Municipal hoje de Curitiba e as secretarias que compõem todo esse complexo administrativo municipal, toda ela está perfeitamente integrada com as questões de acessibilidade. Hoje, por exemplo, Wallace, é impossível, por exemplo, que um projeto saia do IPUC ou que seja executado pela Secretaria de Obras sem que as questões de acessibilidade tenham sido observadas, né? Então, hoje nós temos poderia dizer para você que todos os arquitetos, todos os projetos, quando planejam os seus projetos, todos eles já têm o cuidado de serem acessíveis. É bom lembrar, né, quer dizer, vale lembrar que nós temos ainda um passivo muito grande de alguns lugares, calçadas e alguns órgãos que ainda não estão atendendo às questões da acessibilidade, mas que, na medida que o tempo vai passando, o município de Curitiba está procurando alcançar essa excelência, digamos assim, em questão de acessibilidade. E é muito importante, porque essa conscientização, essa sensibilização do gestor, ela começou a acontecer na medida em que as reivindicações começaram a acontecer por parte das pessoas com deficiência. Então nós, em Curitiba, nós moramos numa cidade privilegiada, no sentido de que as pessoas que moram em Curitiba, elas têm essa consciência de reclamar, de reconhecer os seus direitos, né, e utilizar-se dos canais, né, competentes, seja o Ministério Público, ou seja diretamente na Secretaria, na nossa Secretaria, e elas se utilizam desses canais e as
reivindicações, as reclamações acabam chegando até nós. O 156, por exemplo, é um canal importante, né? O 156, para vocês terem ideia, e você também, Wallace, todas as reclamações que chegam através do 156, nós somos obrigados a responder e resolver da melhor maneira possível as reivindicações que chegam até nós. Então, o curitibano, ele tem essa consciência, né? Graças a Deus ele tem essa consciência, ele sabe reclamar, ele sabe onde reclamar, diferentemente de outros municípios, em que os direitos não são respeitados e as pessoas nem têm mesmo, além de não terem a consciência para poderem reclamar, também não tem o canal disponível para efetuar a sua reclamação. Então é importante. Muito bem, Irajá. Você acredita que o governo tem intenções de criar uma secretaria a nível estadual? Eu acredito sim, tenho certeza disso, porque é uma tendência nacional, né? Nós temos alguns estados, como Manaus, como São Paulo, como Rio de Janeiro, que já criaram as suas secretarias estaduais, né? E também já havia um movimento para criar o Ministério dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que seria esta a consequência posterior à criação das secretarias estaduais. O governo do estado do Paraná já sinalizou isto, né, essa intenção de criar uma secretaria do estado. Eu posso dizer que essa é uma aspiração de todas as áreas da deficiência auditiva, intelectual, visual, a física, as múltiplas. É uma expectativa, eu diria, desse segmento de pessoas. No Paraná, nós somos mais de 1 milhão de pessoas com deficiências, considerando uma população de 10 milhões no estado do Paraná. Em Curitiba, por exemplo, nós somos 354 mil pessoas com deficiência. Se multiplicarmos isso por pai e mãe, né, isso dá quase 500 mil pessoas relacionadas diretamente ou indiretamente com a questão da deficiência, né? Isto, para uma população de 1.750.000 pessoas, são 1/3, mais ou menos, da população. Quer dizer, uma força organizada de voto muito significativa. Então, temos a expectativa de que o governo do Estado do Paraná realmente crie esta secretaria, não só por essas questões políticas, mas porque o nosso governador, o Beto Richa, ele tem essa sensibilidade, já sinalizou isso, está sempre presente nas nossas discussões, então eu acho que vale a pena a gente ter esperança. E você acredita que há alguns anos, assim, pelo que você tem, alguns anos... eu acredito que é mais demorada? Não, é mais mais a curto rápido, prazo. A curto prazo. prazo. É interessante. Espero. É interessante, né? Que é um assunto que a gente está tratando Isso. E é óbvio que as pessoas gostariam de saber, né? Isso, a curtíssimo prazo. Exatamente, muito bem. E o governo federal tende a seguir esta mesma linha de pensamento? O que você acha disso? Nós temos, não sinalizações, mas nós temos algumas movimentações do governo federal, através do Ministério da Justiça, né? Sim. E também da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. O governo federal ele está mobilizado para o reconhecimento e execução da política voltada para a pessoa com deficiência. O governo federal tem sido um bom parceiro, né? Na medida em que ele executa programas, que ele propõe programas, que ele estabelece novas fontes de financiamento para a pessoa com deficiência, seja para aquisição de próteses, órteses, ou para financiamento do mundo paradesportivo, por exemplo. Então, ele sinaliza que ele é sensível a esta causa, e nós esperamos que também a curto prazo ele tenha uma participação bem mais efetiva, bem mais agressiva
com relação à aplicação sistemática dessas políticas. Rajá, o que você poderia dizer a respeito dos direitos das pessoas com deficiência em relação ao trabalho? Essa é uma boa discussão, né? Interessantíssimo. A lei de cotas já completou 20 anos, né, esse ano. E ela estabelece que as empresas com determinados percentuais, né, dos seus empregados, né, dos seus colaboradores, também estabeleça uma cota, reserve uma cota para pessoas com deficiência. Mas nós temos aqui alguns aspectos que é importante a gente discutir, né? Não basta apenas a empresa oferecer a vaga, né? Ela tem que adaptar o ambiente, né? Isso é a primeira condição, né? Uma vez adaptando o ambiente, ela tem que sensibilizar os colegas de trabalho para receber o novo colaborador com deficiência, porque senão o colaborador chega lá e acaba sendo isolado dentro da sua seção. Uma vez determinado isso, a empresa tem que estabelecer, de repente, programas, né, metodologias, né, que de forma a ajustar o trabalho do novo colaborador com deficiência para que ele possa executar o trabalho, mesmo que seja adequando um ferramental, por exemplo, né? Por outro lado, nós temos o outro aspecto do entorno, né? A pessoa tem que conseguir chegar até o emprego, ela tem que ter um ônibus adaptado, enfim, ela chegando lá na empresa, ela tem que conseguir chegar ao local de trabalho, não especificamente o local onde ela executa a sua função, mas ela tem que conseguir chegar ao local. Se tiver uma escadaria na frente da empresa, por exemplo, ele já não consegue chegar. Então, são várias situações. Esse é apenas um dos lados da questão, né? Nós temos o outro lado da questão, e esse sim é mais sério ainda, que é com relação à qualificação, né? E esse é um ciclo vicioso, Wallace, é um ciclo difícil, está sendo difícil da gente transpor, porque as pessoas com idade economicamente ativa, muitas delas, essas pessoas com deficiência, não conseguiram se qualificar porque as escolas não eram adequadas, porque não tinha transporte adequado. Eu estou falando de uma realidade de 20 anos, 30 anos atrás. E esse pessoal está no mercado de trabalho agora. Só que ele chega no mercado de trabalho não qualificado, né? Aí muitas empresas dizem, não, a minha função é oferecer a vaga, a oportunidade de trabalho. A qualificação tem que ser do governo, tem que ser do Sistema S, SESC, SENAI, né, e por aí vai, né? E na realidade não é esse o entendimento que nós temos, não é esse o entendimento que o Tribunal, por exemplo, o Tribunal do Trabalho tem, que o Ministério do Trabalho tem. Não, na realidade, nós precisamos unir forças para qualificar essas pessoas e resgatá-las, né, para o exercício pleno da sua cidadania, do seu direito de trabalho. Nós temos que resgatá-la para o direito que elas têm de procurar serem felizes, de montar, de criar as suas famílias, de sustentar as suas famílias, né? Então, essa questão do emprego, ela está atravessando, este é um momento de transição, né? É isso que nós precisamos entender, né? Hoje em dia, o trabalhador com deficiência não quer ficar na sua casa recebendo o trabalho, que a empresa mande o trabalho até a sua casa e que ele fique... Não, ele quer se socializar. Mas para se socializar, ele precisa de uma série de aportes, né, de desenvolvimento que deem sustentação a esta vontade e que
seja possível, a partir daí, realizar os seus sonhos, né? Então, repito, a questão do trabalho, nós estamos passando por um momento de transição, onde nós temos as empresas oferecendo as vagas de trabalho, um contingente muito significativo de pessoas com deficiência querendo trabalhar, mas sem a qualificação. Nós temos ainda, por outro lado, uma legislação que impede que essas pessoas com deficiência voltem a trabalhar. Se foi aposentado por invalidez, por exemplo, né? Então, e não tenha sido reabilitado, ou até tenha sido reabilitado, mas que tem medo de voltar para o receio de voltar para o mercado de trabalho e perder a aposentadoria, né? Por quê? Porque quando ele pode voltar para o mercado de trabalho, mas a deficiência dele continua, e às vezes uma deficiência grave, uma deficiência que limitou significativamente os seus movimentos. Então nós precisaríamos rever essa legislação. Benefício de prestação continuada, o BPC, agora que nós estamos, que é um valor que as pessoas recebem, né, para se sustentar, de acordo com alguns critérios econômicos, agora que essas pessoas começam a não perder esse benefício por causa que tenham conseguido emprego em alguma empresa, né? Então, são questões que nós estamos evoluindo, né, que o Brasil está evoluindo, e eu acredito que os benefícios dessas ações que o governo federal está colocando sejam benéficas a médio prazo, né? Não digo a curto prazo, a médio prazo. Mas eu também tenho que dizer que eu vejo uma série de políticos na Câmara Federal, né, tentando colocar as suas leis em benefício da pessoa com deficiência, enfim. Nós temos vários políticos em Brasília, por exemplo, que usam cadeira de roda, que são deputados federais, por exemplo, né, e que estão lutando por essa causa. Então, também nesta instância, nós podemos dizer que estamos passando por um momento de transição. Quer dizer que tem muita gente boa em Brasília lutando pela Tem muita gente boa em Brasília. Temos que pensar que tem gente é verdade, bastante boa vontade. É verdade. Pensar positivo. Irajá, vai haver uma convenção internacional de direitos da pessoa com deficiência. Você poderia nos relatar sobre esse assunto? A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência é uma ação da ONU, né, que ela teve o seu início em 1981. Né, e o Brasil ratificou essa convenção, assinou essa convenção em 76. E ela foi inserida no nosso ordenamento jurídico, foi inserida na nossa Constituição brasileira, né, através de da emenda constitucional 45. O que significa isso? Significa que o Brasil, junto com mais de 100 países, 145 países, me parece que agora já ratificaram, estão tentando falar a mesma linguagem quando se trata do reconhecimento dos direitos da pessoa com deficiência. Então, uma ação da ONU, uma ação na qual o Brasil se integrou, né, na convenção, de forma a assegurar os direitos das pessoas com deficiência em todas as instâncias, em todas elas, fazer com que o mundo, com que o planeta Terra fale a mesma linguagem quando se trata do reconhecimento e dos direitos da pessoa com deficiência, de modo que tenha assegurado todas as suas necessidades básicas elementares. Então, a convenção é um instrumento muito importante nesse reconhecimento, nessa ratificação, né, nessa estratificação também de direitos. Já a presidente Dilma lançou um programa no governo federal chamado Viver Sem Limites. Qual a sua opinião sobre esse programa? Eu fico muito feliz até você tenha me perguntado isso, porque o programa Viver Sem Limites, eu diria que é o programa mais ousado que eu já vi um governo federal fazer, né?
são mais de 7 bilhões de reais, envolvendo mais de 15 ministérios, né? E de modo a atender as necessidades da pessoa com deficiência, atuando em eixos como a educação, a inclusão, a acessibilidade, enfim, tentando disseminar uma política, mas uma política realmente possível de ser executada. Então é um plano super ousado, um plano que juntamente com a educação, que é um plano que faz parte do eixo, é um plano que procura estabelecer resultados a curto e médio prazo, né? E que está aí para ser usado pelos governos, né? Basta que os projetos sejam apresentados, que os planos sejam desenvolvidos, mas o programa Viver Sem Limites é, sem dúvida nenhuma, o programa mais ousado que eu já vi um governo de algum país ousar fazer. Irajá, como você vê a situação atual dos deficientes em relação à tributação e financiamentos? Olha, essa é uma outra linha, né? Essa é uma outra linha. Também o governo federal estabeleceu novos critérios de financiamentos, né, através dos bancos oficiais, Caixa Econômica e Banco do Brasil, né, com valores de até R$30 mil. Se você quer comprar alguma prótese, alguma órtese, né, carro adaptado, adaptação de carro ou qualquer outra necessidade para você, pessoa com deficiência, então o Banco do Brasil, o gerente do Banco do Brasil, as gerências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, estão qualificados para responder para você como você se utilizar desse valor de até R$30 mil, né, para a compra de equipamentos. A taxas absolutamente baixas, né, incrivelmente baixas, né, justamente para beneficiar a pessoa com deficiência com baixa renda, né. Então tem uma série de critérios que beneficiam, não que dificultam a obtenção desse financiamento. E vale a pena vocês, ou pais de pessoas com deficiência ou pessoa com deficiência, né, abrir uma conta e tentar obter esses financiamentos. É um programa desenvolvido pelo governo federal para suprir também mais algumas questões nesse sentido. Já o Brasil, em princípio, vive uma democracia na qual depositamos nossas esperanças nos nossos legisladores. Você acredita que eles têm percepção da deficiência de nossos cidadãos? Eu acredito que sim. Eu acredito honestamente que sim, mesmo porque os seus pares, alguns dos seus pares, são pessoas com deficiência. Outros legisladores, não. E eu falo tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, né? Então eu tenho visto a grande maioria dos legisladores tem essa consciência, tem essa sensibilidade, né? E eu vejo pelas proposições que eles fazem, algumas, né, que realmente eles têm essa preocupação e têm consciência. Agora, existe uma distância entre a consciência né, e a execução das suas proposições, né? Então, eu tenho visto alguns legisladores que não têm essa consciência não, né? Não tem essa consciência e eu digo até mais, passam muito longe dessa consciência. Mas eu posso dizer também, olha, que a maioria dos legisladores procura realmente essa proximidade da pessoa com deficiência, mesmo porque nós somos 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. É uma força significativa.
45 milhões. 45 milhões. O último censo agora de 2010. Muito bem, Irajá. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, temos alguns minutos. E eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Fórum Comunitário e as suas considerações finais, por gentileza. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Wallace, pelo convite, pela oportunidade. É sempre gostoso falar sobre as pessoas com deficiência e os seus direitos. Então, conte sempre conosco, conte sempre com a Prefeitura, estaremos sempre dispostos a vir aqui e falar sobre esse tema tão maravilhoso que são os direitos da pessoa com deficiência. O programa Fórum Comunitário está chegando ao final. Nós queremos agradecer a audiência de você, telespectador. E lembrando que o nosso programa, o VT, vai ao ar todas as quintas-feiras, às 22 horas. Muito obrigado e até o próximo programa.